Seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus desta sexta-feira e eu tenho certeza que Deus te coloca aí para despertar a sua fé, o seu entendimento do que fazer, como agir para que Ele possa reagir na sua vida e mudar essa situação. Inclusive, quantas são as pessoas que aparentam uma certa fama, mas por detrás dela, nos bastidores, os problemas são enormes. Muitos famosos têm problemas muito grandes na área econômica. Eles são famosos, mas nos bastidores da vida enfrentam problemas como pessoas comuns. Embora suas vidas sejam associadas ao luxo, glamour, riqueza e sucesso, por trás da fama, alguns artistas enfrentam crise que abalam suas vidas, inclusive as de ordem financeira. O ator Nicolas Cage, no auge da carreira, nunca imaginou acumular uma dívida de 6 milhões de dólares com o governo americano, o que o levou a ter alguns de seus bens penhorados. Gastos extravagantes, como a compra impulsiva de uma ilha no Caribe, contribuíram para a complicada situação financeira de Cage. O astro de Hollywood, em uma tentativa de quitar as dívidas, colocou sua mansão luxuosa à venda por 30 milhões de dólares. Mas ele não é o único. Lindsay Lohan, uma ex-ícone teen, nunca decretou falência, mas sua trajetória também foi marcada por problemas financeiros. Ela teve que recorrer a empréstimos para pagar dívidas, chegando a utilizar um cheque de 100 mil dólares assinado por Charlie Sheen para quitar impostos atrasados. Em outras ocasiões, a atriz precisou trabalhar para pagar suas dívidas. O descontrole financeiro acontece em diversas classes sociais. Ricos, famosos, empresários, pessoas bem-sucedidas com acesso à informação, conhecimento dos melhores investimentos, podem perder tudo da noite para o dia. Mas por que essas pessoas rodeadas de assessores, especialistas, conselheiros, com tanto esclarecimento, chegam à falência? No programa de hoje você vai ver que nem só da fama vive o homem. Você viu aí, mas isso aí não é problema só de famosos, não. Quantos são anônimos da sociedade que estão enfrentando uma crise sem tamanho? Perdas, prejuízos, falência, dívidas, desemprego, estão na mão de cartões de crédito, faturas vencidas, na mão dos empréstimos bancários, abre um para cobrir o outro, uma bola de neve, os juros se avolumando, você que está aí na mão de agiotas, tudo isso pode mudar, meu amigo e minha amiga. Se você está numa situação desesperadora, se alie a Deus, faça um pacto com Deus, Ele vai tirar você dessa situação. Aliás, eu quero já deixar à sua inteira disposição a central de atendimento espiritual. 48-3216-6162, o WhatsApp é o 11-3573-3500 para uma mensagem de áudio ou texto, plataforma na internet, pastoronline.com. Seria muito bom que você salvasse esses contatos na sua agenda telefônica, tá certo? Coloque aí como SOS espiritual da Universal, tá certo? Nós vamos agora acompanhar como que estava a vida do senhor Dirceu, hein? Ele chegou a uma dívida de quase 400 mil reais recentemente agora, mas se aliando a Deus, perseverando, essa semana ele contou seu testemunho e venceu essa batalha. Seu Dirceu, vitória no pacto, o que aconteceu? Vitória, pastor. Eu, na verdade, quando eu cheguei aqui, eu faço o pacto desde lá de 98, 2000, e Deus ele foi abençoando, foi prosperando. Ali em 2014, 15, nós enfrentamos uma crise e consegui superar essa situação. Em 2016, minha esposa ela contraiu uma doença grave de hepatite B, e aí a gente começou outra jornada, outra guerra, mas nunca me afastei do pacto, nunca me afastei daqui na segunda-feira. E nós enfrentamos essa guerra ali de 2016 até 2018, muito difícil, enfrentamos problemas de
total quebra mesmo. Quebramos totalmente ali no trabalho, na confecção. E ali em 2018, eu fechei um contrato, veio um cliente do Rio de Janeiro, nós fechamos um contrato em 2018, e eu estava com tudo vencido, tudo atrasado. E ali em 2018 nós trabalhamos, foi um dos melhores anos. Minha esposa também se recuperou bem do problema de saúde dela, zerou tudo. E esse cliente meu, ele falou assim para mim, ó, o senhor se organiza agora, que 2019 em diante, nós vamos centralizar tudo com o senhor. Então, ali era uma média, faturamento médio ali em 2018 de 850 mil, nós iríamos ultrapassar 1,5 milhão ano. Então, ali eu fiz. Então, assim que virou 2018 para 2019, mudou a diretoria, e essa nova diretoria, ela tirou cerca de 90% dessa produção minha, e aí então eu fiquei com um quadro de funcionário grande, um maquinário e tudo, e isso ocasionou para mim uma quebra na arrecadação. Então eu tinha um volume para arrecadar e um volume para ser pago, e isso me acarretou uma dívida muito grande. Eu trabalhei 19, 20 e 21. Minha filha chegou para mim e falou assim, papai, o senhor está devendo muito, né, papai? Eu falei assim, eu creio que estou, minha filha, eu devo estar devendo uns 150 mil. E ali, então, eu falei assim, agora eu vou parar, vou colocar tudo que eu tenho que sanar para mim ver em cima do que eu estou arrecadando ultimamente, mensal, para mim ver o que eu vou conseguir fazer. Quando eu fui colocar no papel, eu me surpreendi, eu estava devendo 398 mil reais. Ali foram empréstimo bancário, limites de cheque especial, linhas de crédito que os bancos iam liberando, e nós que trabalhamos por conta, você vai buscar solução para solucionar aquele problema. Afinal, quando eu fui somar meus débitos, 398 mil reais. E ali só para um banco eu devia 150 mil. Então eu trabalhei do mês 11 de 21 até agora, mês 6 de 25, eu consegui sanar esses 398 mil. Mês passado, para esse banco que eu devia 150 mil, eu sanei a última dívida com eles, que ainda restava, de 23 mil, fui lá e fiz a quitação. Então, graças a Deus... Venceu todas as dívidas. Venci todos os 398 Deus deu a vitória. Isso. Mas sem jamais arredar o pé daqui. Toda segunda-feira eu estava aqui. Desde 2019, que iniciou esse problema na minha vida, até perseverando, aliado a Deus, toda segunda-feira, clamando a Deus por mim e por todo esse povo que aqui está, sabendo que esse Deus a quem eu estava servindo, ele é fiel e iria honrar. E ele me honrou. Agora não tem dívidas mais. E eu sanei 398 mil de dívida. Agora é só arrebentar, né? Mais e mais para a glória de Deus. Seguir agora com novos projetos e seguir prosperando. Amém. Graças a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. E se você está numa situação semelhante à do seu Dirceu, você também pode vencer. Talvez você olhe hoje para a sua situação e você não vê saída. Você vê que ele estava preso a dívidas, preso a uma situação adversa. E por esta razão que nesta segunda-feira agora, 25 de agosto, nós teremos uma segunda-feira muito especial. A segunda-feira do terremoto, com a bênção para os trabalhadores informais. Há quanto tempo você tem vivido como se estivesse em uma prisão financeira? Contratos que nunca se concretizam, empresa à beira da falência, entrevista de emprego sem retorno, falta de dinheiro e humilhações constantes. As portas se fecharam de repente e você não sabe mais o que fazer. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Assim como aconteceu com Paulo e Silas, o mesmo acontecerá na sua vida. De forma sobrenatural, Deus abrirá todas as portas, destruirá as cadeias que o aprisionam e fará você prosperar. Segunda-feira do terremoto, dia 25 de agosto,
com a bênção para todos os trabalhadores informais. Tome nota, então, dos 6 horários de palestra nesta segunda-feira. O Congresso da Prosperidade com Deus acontece 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas e 19h30. Estarei com você pessoalmente às 7, às 15 e às 19h30. O pastor Renato Figueiró às 10 e meio-dia e o bispo Jean Paulo na viração do dia às 18 horas. Você é o nosso convidado, palestra, entrada, estacionamento gratuitos. Não importa se você já frequenta a Universal ou não, todos são bem-vindos. Nosso convite não é para que você mude de religião, mas tenha uma vida com Deus. Faça uma aliança, um pacto com Deus e Ele vai transformar essa situação. E para mais endereços, universal.org/localizar. Vamos novamente reler este versículo do livro de Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, quer dizer, manifestar a fé. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Você vê, a situação era crítica, humanamente falando, impossível de saírem ali da cadeia, da prisão. O apóstolo Paulo, junto com o seu companheiro de fé, que era Silas, eles então oraram a Deus e Deus fez esse terremoto acontecer. Sacudiu os alicerces, as portas se abriram, eles foram soltos. Deus quer soltar a sua vida profissional. Deus quer mudar essa situação. Coloque num papel tudo que está preso, contratos presos, orçamentos presos, causa na justiça que está presa, dinheiro para receber que está preso, a promoção aí no seu emprego que está presa, sabe, as vendas presas. Escreva, nós vamos clamar e o terremoto vai acontecer. Todos são bem-vindos nessa segunda-feira e certamente Deus vai se manifestar poderosamente na sua vida. Como o fez e tem feito na vida do Jefferson, que também tinha uma dívida aí de cerca de R$106 mil. Olha o que Deus fez, tem feito na vida dele. Meu nome é Jefferson, tenho 42 anos e antes do Espírito Santo eu era uma pessoa vazia, uma pessoa cheia de dúvidas, fraco. Eu sempre tive um querer dentro de mim, uma vontade de crescer na vida, de ser alguém. Antes do Espírito Santo, eu fiz algumas tentativas. O meu primeiro próprio negócio que eu tive com 19 anos. A gente botava muita força, a gente aplicava todo o empenho, a gente fazia tudo que estava ao nosso alcance. Só que não desenvolvia. A gente teve um problema sério, ele faliu, mas eu continuei tentando. E nessa segunda panificadora, ela começou a desenvolver, até começou a andar legal, começou a crescer, começou pelo empenho, pelo conhecimento que a gente foi buscar, mas por a gente não ter o Espírito Santo, e a gente vem a falir pela segunda vez. E nessa segunda vez, que foi o nosso fundo de poço, naquela época, no ano de 2006, a gente ficou com R$106 mil de dívida e a gente ficou em zero. Vem a fraqueza, vem o desânimo, aquela vontade da gente crescer, da gente querer conquistar as coisas, a gente não sabia o que fazer. Eram problemas no casamento, eram brigas. Assim a gente chegou na igreja, cheio de problemas. E na primeira vez que a gente foi, a gente conseguiu ver a transformação que teve no primeiro dia que a gente colocou o pé na igreja, na vida da minha irmã que tinha depressão. Ela saiu e ela disse que tinha se sentido leve, que ela tinha a sensação que tinha acabado o problema dela. Isso chamou a nossa atenção, então fez com que a gente permanecesse. Foi um período de luta, foi um período de guerra, porque até então, nessa época, existiam muitas coisas erradas que, devido a gente ter empresa, a gente teve processo trabalhista e devido a gente não conhecer a Deus, a gente jogava sujo. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja eu estava com um processo e nesse processo eu engrossei ele um monte de coisas que não eram verdade.
foi coisas que eu inventei, entendeu? Então, quando eu cheguei na igreja, eu comecei a aprender, eu comecei a entender do que aquilo que eu tinha feito não estava certo. E eu falei para o advogado, ó, a partir de agora cancela o processo. Ela disse, mas o senhor vai abrir mão? Eu disse, vou abrir mão de tudo. A partir de agora, deixa tudo com a pessoa que a gente estava processando. Eu abro mão de tudo, cancelo o processo, a partir de agora não quero mais. Eu entendi que aquilo ali estava errado, que aquilo ali não estava certo. E da mesma forma como a gente foi entendendo e a gente foi praticando e a gente foi se doando para Deus, Deus ele foi fazendo uma limpeza. Ele foi tirando a ansiedade, ele foi tirando aquele desconforto, aquela falta de direção que a gente tinha. E nesse período, foi o período a qual a gente tomou uma decisão de se batizar nas águas. E após o batismo nas águas, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Comecei a buscar o Espírito Santo com toda a minha vida, com toda a minha alma. Coloquei dentro de mim que era o que eu mais necessitava. Um domingo pela manhã, eu fiz um clamor. Eu desejei ter o Espírito Santo dentro de mim. E eu me lembro que o Espírito Santo, ele veio e ele me encheu. Ele encheu minha alma, eu senti o amor de Deus dentro de mim, entendeu? E a partir desse momento, eu fui diferente, eu fui transformado. E a partir desse momento, não existiu mais o vazio, não existiu mais a angústia, não existiu mais a falta de direção, não existiu mais o medo. Eu era uma pessoa muito medrosa, eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de fantasma, de alma penada. Nessa época eu consegui enxergar os problemas pequenos, eu consegui ver que Deus era grande e que os meus problemas eram pequenos. Hoje, Deus abençoou, a gente está com uma frota de 12 fiorinos, Deus abençoou, hoje a gente tem o nosso carro próprio, a gente comprou uma Toro do ano, a gente pegou 0, entendeu? A nossa casa própria, hoje a gente tem condição para almoçar no melhor restaurante da cidade. A nossa condição financeira ela é muito estável, muito boa. Mas o mais importante é a nossa comunhão com Deus, que nos traz paz, que nos dá segurança do dia de amanhã. É a nossa comunhão com Deus, e qual abençoa o meu casamento, abençoa minha família e que dá forças para a gente permanecer. Então, esse é o mais precioso, porque a gente tem a consciência de que tudo aquilo que Deus deu, o carro, a casa, os bens, é passageiro. A gente tem a consciência que o nosso maior tesouro é o Espírito Santo. Esse sim, esse vai conduzir a gente para uma vida abençoada na eternidade. Pois é, cada testemunho que você acompanha é Deus mostrando para você que Ele quer e pode mudar a sua vida também. Vamos a mais alguns de muitos resultados que toda segunda-feira tem acontecido. Eu quero que você se organize e se programe para esta segunda-feira que será muito especial. Seu nome? Rosemara. Como é que era a vida antes de chegar aqui no pacto? Endividada, com doenças, eu, meu filho. Finalzinho de 2023, eu fui mandada embora do emprego injustamente. Foi bem grande a injustiça. E eu fiquei meio que desesperada, assim. E aí o meu filho disse, não, mãe, acalma, que se Deus trouxe nós até aqui, né, vitórias virão. E voltei para o altar. E eu faço faxinas também, pastor. E daí, além do emprego, eu faço faxinas. E no decorrer do período, eu fui perdendo algumas faxinas, porque muitas foram embora, enfim. E daí foi diminuindo a minha renda. E eu disse, meu Deus, eu só tenho o Senhor, né? Se o Senhor não me ajudar, como que eu vou seguir em frente? E eu queria um emprego, pastor. E tudo que vocês falavam aqui para a gente fazer, eu colocava em prática. Todos os propósitos eu fiz. E aí agora, segunda-feira retrasada, eu cheguei aqui no altar e eu disse, meu Deus, toda vez que eu lhe peço para o Senhor me dar um sinal, o Senhor me dá esse sinal. Só que agora eu quero concretizar. E dessa semana não pode passar. Tem que ser essa semana.
E daí ele me respondeu, pastor. Hoje ela me mandou um WhatsApp que foi enviado os meus documentos e eu estou empregada. Conquistou o emprego. Conquistei o emprego. E nesse período todo, Deus não deixou faltar nada na minha casa. Nada, nada. A minha geladeira sempre cheia. Eu estava até com meu nome sujo, porque eu emprestei meu nome para um parente e eu acabei embolando tudo e eu não tinha como pagar. Resolveu? Meu nome está limpo. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. O nome da senhora? Rita. Chegou como? Com doenças, amarração por completo, porque não tinha nenhum pão. Trabalhava? Trabalhava muito de faxina, de segunda a sábado. Mas não era suficiente? Não era suficiente, não dava nem para pagar as contas, quanto mais comprar o pão. Depois que fez o pacto, o que Deus fez em sua vida? Deus mudou tudo para mim. Eu tenho 3 casas, tenho uma pousada na Pinheira, tenho um carro e vou para o segundo carro novo, 0. Quanto tempo faz que a senhora vem às segundas-feiras, vem no Congresso da Prosperidade? Eu cheguei aqui em 2012. E não parou mais? Não. Desde lá para cá? Não. Como é que veio a ideia, porque de faxineira a proprietária de pousada, proprietária de 3 casas, como tudo começou? Assim, eu queria muito trabalhar, mas não de faxina, né? De faxina para os outros, né? Eu sempre tenho meu dinheiro. Daí a pousada veio pelo meu esposo. Meu esposo que fez a pousada. Nossa casa embaixo é enorme, pavimento enorme, no segundo piso que tem a pousada. Deus deu a ideia de fazer uma pousada ali. Sim. E de lá para cá, de fé em fé, vem conquistando. Mais e mais, sem parar. Tem valido a pena? Valido muito a pena. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus abençoe. Todas essas pessoas, elas firmaram uma aliança com Deus, tem um pacto com Deus. Aliás, se você ainda não recebeu esta aliança em cor ouro branco com a gravação Aliança com Deus em hebraico, gratuitamente você vai receber, que simboliza o empenho da sua palavra para com Deus e a dele para com você. É como um casamento. Você então é o nosso convidado para esta segunda, 25 de agosto, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19 e 30. Bispo Jean Paulo estará às 18. Eu estarei com você pessoalmente no Congresso da Noite, às 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Vamos clamar. Reaja, amigo e amiga. Não aceite essa situação. Deus vai mudar a sua história. Para mais endereços, o site é universal.org/localizar. Você é o nosso convidado, tá certo? Vamos agora ao momento de oração com o guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor Jesus, por um caminho, diz a tua palavra, o mal virá contra ti, mas por 7 caminhos ele fugirá da tua presença. Então, meu Deus, que essa doença que veio, meu Deus, essa depressão que veio, essa angústia, meu Deus, que bata em retirada na autoridade e no poder que há em nome de Jesus Cristo. O poder sobrenatural toca agora, o poder de Deus toca nessa pessoa que está hospitalizada, que está num presídio, acamada. Meu Deus, visita todos os lares. Traga, meu Pai, a paz. Traga, meu Deus, a libertação, a saúde. Eu invoco o teu nome e determino a tua bênção a todos os catarinenses, no nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje é dia de libertação em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você que quer ser livre do mal, procura a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima. Na nossa sede estadual, Avenida Mauro Ramos, 1310. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o senhor também, Bispo Sérgio Mota, e toda a família do senhor, o guardião da Sagrada Família. Ficamos por aqui com a nossa participação. Quero lembrar que nós estamos então na semana do batismo no leito. Você vai entender melhor a partir de agora, a partir desta matéria, o que significa isto. E com certeza nós estamos à sua disposição para que você então, assim precisando, assim desejando e querendo, nós estamos prontos para realizar, tá certo? Que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.